segundo personagem da semana vai ser o Dagon. Então vamos ver o que o texto que eu tenho aqui tem a nos dizer sobre este personagem bíblico, que é o segundo personagem iniciado com a letra D desta playlist que estou construindo de personagens bíblicos e já cheguei na letra D. Vamos lá, Dagon, antes de eu entrar no texto propriamente dito, pelo que eu lembro de memória, provavelmente é uma divindade, agora eu não sei dizer de qual povo e nem em que momento histórico do Antigo Testamento, que no Novo Testamento esse nome ele é estranho, né? Pelo menos eu não lembro. Me parece ser sim algum nome de alguma divindade ali da região de Israel ou da proximidade. Vamos descobrir agora. Dagon era um deus da fertilidade, muito antigo entre o povo semítico. Eles o adoravam muito antes do advento do, abre aspas, povo do mar, fecha aspas, ou seja, os filisteus no século XII a.C. Em geral, associamos Dagon ao deus cruel e exigente dos filisteus, mas eles adotaram a adoração a esse deus apenas depois de se estabelecerem na Palestina. Em 1188 a.C., os filisteus invadiram o Egito, e nas décadas seguintes seguiram na direção nordeste ao longo da costa. Então eles chegaram ali pelo Egito, né, em 1188. Por fim, eles se estabeleceram em uma porção considerável do sudoeste de Canaã, quase na mesma época em que os hebreus tentavam conquistar a mesma região. Então foi concomitante. Por volta da época dos juízes, ou seja, 11º século antes de Cristo, os filisteus estavam bem estabelecidos na região, que hoje é chamada de Faixa de Gaza, e expandiam seu território a partir de lá. Nessa época, eles conheceram os cultos locais a Dagon, e foi ali então que eles conheceram Dagon. E no fim adotaram-no como sua principal deidade. O Dagon dos antigos semitas era apenas um deus da fertilidade, cuja esfera de ação era o crescimento dos grãos e de outras vegetações. Na época em que os filisteus o adotaram como seu principal deus, Dagon evoluiu para um deus da fertilidade semelhante aos dos cultos de fertilidade mais lascivos do Oriente Médio. Ele era o deus de toda a fertilidade, não somente das plantas e dos grãos, incluindo e talvez em especial a fertilidade sexual. Então Dagon tornou-se, né, um deus da fertilidade sexual para os filisteus. Em alguns cultos posteriores a Dagon havia sacrifício humano e prostituição sagrada. Na Bíblia, a primeira confrontação importante com os filisteus e com Dagon aconteceu na história de Sansão. Sansão, então, foi o primeiro que surgiu ali. Depois de ser cegado e escravizado, ele foi levado ao templo de Dagon para que os filisteus se divertissem com ele. Contudo, a força sobre-humana de Sansão foi restaurada e, apesar de cego, ele conseguiu derrubar o templo, matando todas as pessoas que estavam lá, incluindo ele mesmo. Isso está lá em Juízes 16, 23, 30. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Então, o 7º livro da Bíblia. Encontramos Dagon mais uma vez nas guerras entre Saul e os filisteus, anos depois. Os filisteus pegam a Arca da Aliança e presenteiam Dagon com ela. Na manhã seguinte, encontram a imagem do falso Deus caída como se ele estivesse se prostrando diante da arca. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 5, 2 e capítulo 6, 19. Deus enviou uma praga sobre os filisteus. Pela descrição, parece ser a peste bubônica. Eles reconheceram que Deus é mais forte que Dagon e devolveram a arca aos israelitas, acompanhada de presentes para Deus. A última vez que a Bíblia menciona Dagon é quando os filisteus derrotaram Saul e expuseram a armadura e a cabeça dele no templo de Dagon. Está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, 10. Então veja que é um Deus realmente, antes na Palestina, ou melhor, naquela região, apenas um Deus da fertilidade de plantas e sementes e coisas assim, e depois com a chegada dos filisteus, então tornou-se também Deus da fertilidade, inclusive sexual humana também. E a menção desse Deus aparece poucas vezes na Bíblia, apenas em Juízes 16, 1 Samuel 5 e 6 e 1 Crônicas 10. Fico por aqui. No próximo vídeo, então, terceiro personagem da semana, que vai ser, aí feminino, Dalila. Dá uma olhada no vídeo passado, caso você queira, onde eu gravei o primeiro personagem iniciado com a letra D aqui no canal, D. Que inclusive descobri que Sansão, que já mencionei no vídeo de hoje, né, do Dagon,
era desta tribo, inclusive. Dan foi um personagem bíblico que é o patriarca de uma das tribos de Israel. Eu estou gravando uma playlist nesse canal sobre todos os personagens bíblicos de A a Z, e o livro texto base de introdução apenas que eu estou utilizando, este aqui, muito bom, tem um link na descrição, inclusive. E aí, como introdução, tem sido bem legal. E aí, já gravei todos os personagens que se iniciam com a letra A, B, C, e atualmente estou na letra D. Valeu!